Eu vou falar sobre as disfunções tireoidianas. As disfunções da glândula tireoide mais comuns são o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o nódulo de tireoide. Sobre o nódulo de tireoide, nós vamos abordá-lo em aula futura. Tais disfunções ocorrem pela alteração de síntese dos hormônios T3 e T4, em função da escassez ou do excesso de iodo, que é a matéria-prima necessária para a sua produção, levando a quadros de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, doenças autoimunes isoladas ou associadas a outras patologias. Algumas considerações sobre a anatomia da tireoide. A tireoide é uma estrutura mediana, né, localizada na região anterior do pescoço, na altura da quinta à sétima vértebra cervical. Ela tem um peso médio de 20 a 30 gramas, sendo mais pesada nas mulheres. Tem a forma semelhante à letra H e é formada por dois lobos laterais, que são unidos à linha média pelo istmo. Cada lobo na glândula normal mede aproximadamente 4 centímetros de altura e 2 centímetros de largura e 3 a 4 centímetros de espessura. Apresenta, em alguns casos, algumas pessoas podem apresentar o chamado lobo piramidal, também conhecido como pirâmide de Lalouette, localizado na porção superior do istmo, à esquerda da linha média, podendo estar ausente também, né? Cada lobo da glândula é composto por vários lobos menores e cada um deles se subdivide em lóbulos compostos de até 40 folículos. E cada folículo é preenchido por uma substância amorfa chamada coloide, que é rica em proteínas. É importante falar também sobre a vascularização da tireoide. Ela é ricamente vascularizada e suprida pelas artérias tireoide superior, inferior e média. A drenagem venosa é realizada pelas veias do mesmo nome. O conhecimento da drenagem linfática é de grande importância para o tratamento adequado das neoplasias de tireoide. Então, a drenagem se inicia no estroma folicular, com pequenos capilares linfáticos, formando uma rede linfática extensa, rica em anastomoses, e que drenam para ductos linfáticos coletores de maior calibre e para cadeias ganglionares localizadas no ângulo júgulo-carotídeo e também na região do mediastino superior e menos frequentemente em região supraclavicular. A inervação da tireoide é feita pelo simpático e pelo parasimpático, no caso parasimpático, o nervo vago. E aqui tem uma importância clínica a ser dita, que é sobre o nervo laringeu inferior ou recorrente, que é um nervo que se situa entre a traqueia e os lobos tireoidianos. Quando esse nervo é lesado em algum ato cirúrgico, operatório, ou ele está infiltrado por uma neoplasia maligna, ele pode levar à disfonia por paresia ou paralisia da prega vocal homolateral. Para entendermos a função da tireoide, é necessário conhecermos o eixo hipotalâmico hipofisário tireoide. O TRH é o hormônio liberador da tireotrofina e ele é produzido no hipotálamo. E ele estimula as células tireotróficas hipofisárias a liberar o TSH, também conhecido como tireotrofina ou hormônio estimulante da tireoide, que age no nível da glândula para liberar os hormônios T3 e T4. Esses circulam no sangue ligados a proteínas, que são as globulinas. Então, esses hormônios só são transportados se ligados a proteínas. O eixo é regulado por um sistema de feedback negativo. Os hormônios tireoidianos, para entrarem nas células do nosso organismo e exercerem a sua função, não podem estar ligados a proteínas. Então, é por isso que na prática são dosados o TSH e o T4 livre. Livre quer dizer que é não ligado à proteína e que representa de maneira bastante precisa o verdadeiro estado
tireometabólico do paciente por não sofrer interferências das proteínas transportadoras, seja na concentração ou afinidade das mesmas. De forma resumida, então, as funções da tireoide, né, seria de produção dos hormônios T3, teiodotironina, e T4, tetraiodotironina, que são essenciais para o nosso organismo. O T4 livre significa o hormônio T4 livre da proteína, né? E é uma das frações mais fidedignas para serem dosadas na avaliação da função tireoidiana. Há necessidade de três condições básicas para que todo esse mecanismo funcione a contento, né? Que seria a presença de tireoglobulina e tireoperoxidase, que são proteínas que ficam no coloide, no folículo tireoidiano, o iodo, que é adquirido através da alimentação, que é a matéria-prima, né, para a formação desses hormônios T3 e T4, e o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, produzido pela tireoide, melhor dizendo, pela hipófise, e que é responsável pela regulação desse sistema, né? No exame clínico, falando-se tanto em situações de hiperfunção quanto hipofunção, gostaria de chamar a atenção na anamnese para alguns dados a serem observados na hora de buscarmos as informações. Então, na identificação do paciente, o sexo, né? Essas patologias são mais prevalentes no sexo feminino, a idade, são mais comuns após os 40 anos, a procedência do paciente, a sua naturalidade, por causa da possibilidade dele vir de região onde existe carência de iodo na alimentação, e a profissão do paciente também, que é muito importante, porque muitas vezes ele tem alguma profissão em que ele manipula ou ele se expõe a iodo, a compostos de iodo, e com isso pode ter também sensibilizada a doença tanto de hipofunção quanto de hiperfunção da tireoide. A queixa principal ela é bem variada, ela pode ser ter relação com queixas mais locais ou então com queixas mais sistêmicas, gerais. Mas vou citar aqui alguns tipos de queixas que podem ocorrer, por exemplo, com um paciente que tem patologia de tireoide. Por exemplo, a dor, né? A dor, ela pode estar presente em situações inflamatórias, infecciosas, que são as tireoidites, que será motivo de aula futura também sobre o tema, né? Então, o quadro de dor na região tireoidiana chama atenção, né? E a semiologia da dor é importante também de ser avaliada, né? Porque é uma dor à deglutição, muitas vezes confundindo-nos com quadros de faringite e de amidalite. Ela pode ter irradiação para a região mandibular, para os ouvidos, né? Mas se ela estiver associada com um quadro febril, né? Pensar num quadro de tireoidite aguda ou subaguda, né? Se esse aumento da tireoide for suficiente para fazer compressão sobre estruturas vizinhas, nós podemos ter disfagia, né, que é a dificuldade da deglutição, podemos ter dispneia por compressão da traqueia também, e nós podemos ter sintomas também cardiovasculares, do tipo palpitações, em situações de hiperfunção da glândula. O aumento do volume da glândula pode ser observado pelo próprio paciente ou por alguém da família, pode ser o motivo da consulta, e alterações psicológicas, né? Tanto na hipofunção, às vezes com bradipsiquismo, o paciente tendendo mais à depressão, ou então no hipertireoidismo, quando o paciente tende mais à ansiedade. Na história mórbida atual, é importante levantar fatores desencadeantes, como traumas emocionais, físicos, infecções, gravidez e puberdade. E a forma de aparecimento dos sintomas. Se for muito rápido, ficar atento para situações de câncer de tireoide do tipo anaplásico, né, que tem um crescimento muito rápido e pode gerar sintomas com muita rapidez. Nos antecedentes mórbidos pessoais, o uso de medicamentos que poderiam levar à alteração da função tireoidiana, citaria aqui, por exemplo, medicamentos cardiológicos, como antiarrítmicos, a amiodarona,
beta-bloqueadores como o propanolol, remédios de uso psiquiátrico, né? Para moduladores de humor, estabilizadores de humor, como o carbolítio, né? Antitireoidianos, como o propiltiuracil, né? E também outros tratamentos, como que poderiam levar a uma iatrogenia, né? Como, por exemplo, tratamentos cirúrgicos, né? Em que você, por alguma indicação de ressecção da tireoide, poderia levar a uma situação de hipofunção.